ensino fundamental. E hoje a gente vai fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse período passado, desse tempo passado. Então, e para começar, vamos para uma pequena frase de sentido. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. É um investimento que levamos para a vida toda. Então, alunos, se dediquem, se esforcem, estudem. O conhecimento, ele nunca é demais. É isso mesmo, Maria. O conhecimento nunca é demais. A partir do momento em que você procura buscar informações boas para que sirvam para o seu aprendizado, isso vai melhorar cada dia mais e você um dia vai conseguir ser um profissional, uma pessoa excelente. É isso mesmo. Não vamos deixar que a pandemia atrapalhe esse conhecimento, não é isso? Temos que estar sempre buscando mais. E para a aula de hoje, a gente vai começar com revisando os assuntos anteriores que a gente estudou até aqui. Primeiro, nós vamos começar o quê? Quais foram os primeiros assuntos? Adição e subtração para o sexto ano e depois continuamos com o sexto e sétimo ano, multiplicação e divisão. Qual a importância dessas 4 operações em nosso dia a dia? Qual a importância da matemática em si? Dos números. Sabemos que os números ele veio da necessidade de contar, que nos ajudaram a desenvolver conhecimentos matemáticos no nosso dia a dia, sempre a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, onde a gente pode usar no supermercado, algum cálculo, alguma conta em casa de luz, de água, não é isso? E outras coisas mais, né? Na agricultura. Então, continuando as nossas aulas anteriores, depois que a gente estudou essas 4 operações, teve o estudo de ângulos com o sétimo ano. O que são ângulos? Onde encontramos no nosso dia a dia? Podemos encontrar nos objetos, nas construções. Eu trouxe aqui esse relógio que também pode representar ângulos, não é isso? Quais os tipos de ângulos que a gente pode representar? Nós temos o ângulo reto, o ângulo obtuso, o ângulo agudo e o raso. O ângulo reto é aquele que mede o quê? 90 graus. O agudo, ele é menorzinho que 90 graus. O obtuso é maior que 90 graus e menor que 180. E o raso é aquele que mede exatamente 180 graus. Depois de ângulos, nós continuamos nossos estudos com o quê? Com os sólidos geométricos, não foi isso? Foi a nossa última aula, a aula passada. A gente falou sobre os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? São figuras, o quê? Em que elas são em formas de objetos. Nós temos os poliedros, que é classificado, aqueles que têm partes planas, e tem arestas, vértices, né, e faces. Esses são os poliedros. E os corpos redondos, né, que têm faces não planas e que rolam, esses chamados de corpos redondos. Pronto. Até aqui a gente continuou só apenas com esses assuntos. Agora eu vou passar a fala para o Felipe. É isso mesmo, Maria. Como a professora Maria falou, então agora vamos entrar um pouco em ciências. O que a gente estudou, pessoal, vamos dar uma refrescada na mente. A gente estudou lá sobre a nossa horta orgânica da nossa escola, né? Onde eu mostrei para vocês um projeto, que foi um projeto muito importante, onde foi utilizado a reciclagem, eu falei da reciclagem desse ambiente, o papel de ter a horta em relação a gente está fazendo uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável sem prejudicar o solo, porque sabemos que o solo, quando usamos o agrotóxico, ele pode prejudicar as terras e assim pode não ter mais a produtividade. Então, depois disso, a gente também estudamos o quê? A gente estudou os tipos de solo em seguida, que foi onde eu mostrei para vocês as camadas do solo,
Vimos o que são solos humosos, o que são solos argilosos, o que são o calcário, o que é o manto. Uma aula muito importante, eu vou mostrar para vocês toda essa diversidade e mostrar os benefícios das classificações do solo, com a importância desse solo, que é muito importante para a natureza e também para a agricultura, e entre outras situações. Vale lembrar que teve aula também onde eu não trouxe uma explosão, mas que trabalhamos as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Onde eu trouxe para vocês aqui, a mistura, quando falamos em misturas homogêneas e heterogêneas, a gente fala que são misturas heterogêneas, são aquelas que estão separadas, que existe uma, duas ou três camadas, ou várias camadas, e aquelas homogêneas que vão apresentar apenas uma camada, ou seja, já fala o nome, aquelas camadas que estão unidas, são moléculas unidas, certo? Então agora vamos passar para a professora Maria. Então, a gente falou dos assuntos dados no 6º e 7º ano. Agora nós vamos para aqueles assuntos dados no 8º e 9º ano. Qual foi os primeiros assuntos do 8º e 9º ano? Área e perímetro de figuras planas para o 8º ano, não é isso? E nós temos aqui algumas figuras planas e suas fórmulas, que essas fórmulas elas são usadas para descobrir a área e outras fórmulas que são usadas para descobrir o perímetro dessas figuras. As principais figuras, né, planas. Nós temos aqui o losango, o trapézio, o quadrado, o triângulo, o paralelogramo e o retângulo. Foi as figuras trabalhadas nessa unidade. O 9º ano, quando aconteceu essa aula separada, a gente trabalhou no 9º ano relações médias, foi aquelas formulazinhas usadas para resolução de situações, problemas no triângulo retângulo. A partir daí, foi elaborada a aula para os 8º e 9º ano, sendo juntos. Nesse período, a gente trabalhou o quê? Plano cartesiano, né? Por que a gente usa o plano cartesiano? Em várias resoluções matemáticas. Uma delas é em mapas, como a gente viu na nossa aula. Depois disso veio o quê? Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau também é usada para a gente descobrir aquele termo desconhecidos que a gente não conhece, né? Onde eu tenho aqui o primeiro quadrante, tem o segundo quadrante, e a gente usa essas maneiras para descobrir aquele termo que a gente não conhece, que geralmente a gente chama de X ou Y. Depois desse conteúdo, nós trabalhamos, foi o último conteúdo, Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, onde ele diz o quê? Que a área do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos lados dos catetos, né? Desse quadrado, ou seja, A ao quadrado, que é esse maior, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os lados do cateto. E essa fórmula de Pitágoras, ela é usada para a resolução de qualquer triângulo retângulo, qualquer problema envolvendo triângulo retângulo. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês também a nossa aula do 8º e 9º ano. A gente também trabalhou a horta orgânica, como eu já havia falado, que foi onde vimos todo o processo da montagem da horta, todo o processo, todas aquelas plantas que tinham na horta, toda a estrutura. E também a gente viu a preservação da biodiversidade, que hoje debatemos na nossa aula. A natureza ela precisa de uma atenção maior, de uma perspectiva maior de cuidados, porque ela sofre, né, pela ação do homem, pelo predatismo do homem, pela falta de consciência humana. E aí eu dei aquele conceito para vocês que devemos cuidar e preservar a natureza de uma forma que possamos utilizar, mas que ao mesmo tempo ajudar a flora, a fauna nos seus devidos cuidados da nossa natureza.
E daí, pessoal, a gente entrou em reações químicas que eu mostrei para vocês, o conceito de reações químicas. Mostrei para vocês o experimento, que foi aquele experimento legal que eu mostrei que a matéria ela pode se transformar em outro. Dei o exemplo do ferro, né? Que quando um organismo ele reage com outro organismo, ele vai sofrer uma reação química, ou seja, a partir de uma matéria que ela está, como é que eu posso falar? Ela está normalzinha ali, que ela sofre um processo de modificação, ela vai acontecer uma reação química nesse organismo. Então, pessoal, a nossa aula sobre a revisão, que é muito importante para vocês nesse período de pandemia, e muito importante tá lembrando esses conteúdos, tá ressaltando tudo isso que a gente viveu durante esse tempo. E não vamos deixar de dizer aquela palavra. Estudem, minha gente, Exatamente. porque é muito importante. O futuro de vocês está diante do estudo, diante do aprendizado, diante disso. A gente tentou trazer o máximo possível para ajudar vocês. Então, se a gente tentou ajudar, agora é a vez de vocês contribuir para isso, para o futuro da humanidade. É verdade, e como já dissemos lá no começo, não deixe que a pandemia atrapalhe os estudos de vocês e muito menos no aprendizado. Todas as aulas elas são importantes, todas as disciplinas são importantes. Interessante a aula de Felipe. Sempre que eu estou gravando também ele está aí, eu presto atenção e aprendo também com a aula dele. E vocês também devem se dedicar e buscar. Não deixe de buscar outros conhecimentos além dessas aulas, ok? Então não é a pandemia que vai deixar o futuro de vocês ir de água abaixo. Então, um abraço a todos, um beijo e daqui a alguns dias pode vir mais aulas, mas que a gente estamos com o coração com aquela saudade muito grande. E é isso, e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.